E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse que vos fala é o professor de ciências de vocês, Francinildo de Carvalho Silva. Hoje vamos falar de um assunto relacionado à saúde, que são as vacinas e a importância delas para a população. Desde já adianto que vocês estejam atentos do começo ao fim da aula, pois assim que o conteúdo for repassado, irei repassar uma avaliação oral. Então vamos lá. O que são vacinas e como elas funcionam? São agentes imunizadores. E como é a utilização do próprio organismo? Bem, o que é agentes imunizadores, professor? Já ouvi falar sobre isso, mas não sei o significado real. Então, vamos conhecer. Agentes imunizadores trabalham em prol da melhoria da nossa imunidade, aumentando nossa resistência. E como, por exemplo, as vacinas, que estimulam a defesa do nosso corpo contra doenças que podem ser provocadas por vírus ou bactérias e estimula o nosso corpo a produzir anticorpos. Lembrando de anticorpos, eu lembro da minha professora que nos tempos de universidade falava que anticorpos eram nossos soldadinhos de defesa, nosso pelotão lá que ficava de observação para se algum mal tentar penetrar no nosso organismo, eles estavam lá para erradicar e defender nosso corpo. A primeira vacina inventada foi lá no século XVIII, na Inglaterra, que foi desenvolvida para combater a varíola. Desde então é considerado um dos maiores avanços científicos. Vamos falar aqui sobre a vacina contra a Covid. Como todos devem estar ciente do que está acontecendo no nosso planeta. Especialmente aqui, vamos trazer para mais perto, para o nosso país, nossa cidade, a Covid-19, que é um vírus silencioso que tem levado milhares de vidas e há casos diários de contaminação. É um vírus que, de organismo para organismo de pessoas infectadas, pode causar sintomas leves, dores de garganta, febre e, em alguns casos, dependendo do organismo da pessoa, pode levar até a morte. Vamos falar aqui da origem das vacinas, da ação delas no organismo e dar ênfase na importância da vacinação. Tipos e dosagens das vacinas desenvolvidas para combate à Covid. Lembrando que esse vírus teve origem lá na China, seja ele de forma acidental ou de qualquer outra forma, mas está aí. As vacinas da Covid, aqui eu citei algumas, citei 5, pessoal. E já adiantando que alguns aí podem reclamar, o nome está pequeno. Então, pessoal, o nome em algumas aí está com a letra menor, mas isso não quer dizer que é uma hierarquia. A hierarquia que eu falo é do menor para o maior. Passado de pai para filho. Então, a situação aqui é que então eu coloquei a fileirinha aí, mas isso não quer dizer que uma é melhor que a outra, ou maior, ou tem mais importância. A maior importância é a vacina ser aplicada. Vacina boa é vacina no organismo. Então tem essas aí, tem mais outras aí que estão sendo desenvolvidas e outras em fases de testes. E vamos aqui dar início com a Coronavac, que é uma vacina desenvolvida lá na China. Foi uma das que teve mais polêmica, que o pessoal recusou bastante, por conta que está vindo lá de onde foi descobrido o primeiro caso de coronavírus. O pessoal ficou meio que assustado, né? Então, a ação da Coronavac no organismo gera uma reação imune, uma resposta imune no organismo, criando uma memória de como nos defender contra uma futura ameaça, caso você seja infectado pelo coronavírus depois de ter sido vacinado. Ela leva parte dos vírus do SARS-CoV-2, o vírus que responsável por causar a Covid-19, mas são incapazes de se reproduzir, então eles não têm efeito, não tem a possibilidade de nos contaminar com Covid-19. A aplicação dela é em 2 doses, a segunda dose após a primeira ser aplicada varia entre 14 e 30 dias. Aqui a gente agora vai falar da AstraZeneca. Cada nome aí que por isso que eu peço a atenção de vocês para não se confundirem.
E também são nomes complicados. AstraZeneca, que é lá de Oxford, ela contém um vetor viral. O que é vetor viral, professor? Vetor viral é capaz de produzir uma proteína para gerar respostas dentro do organismo. Vetor viral aqui vai utilizar um pedaço do vírus que causa a Covid. Lembrando que esse vírus vai inativo, alterado geneticamente em laboratório. Após ser inserido, esse vírus gerará uma resposta imune dentro das nossas células, criará memória e anticorpos, os soldados de batalha lá que eu adiantei antes. E também será utilizado na produção dessas vacinas o vírus do chimpanzé, que ao entrar em contato com o nosso sistema imunológico, gerará uma resposta imune contra a Covid. A aplicação é em 2 doses, que varia de 2 a 3 meses de diferença entre a primeira e a segunda. E a eficácia é de cerca de 80% de redução dos sintomas da Covid-19, caso você seja infectado após tomar a vacina. Vamos falar aqui da Janssen, que é uma das vacinas que é a única dose. Tem o adenovírus, que é o adenovírus, lembrando do chimpanzé, não replicante. Então ele é modificado em laboratório e não irá causar nenhum mal a seu organismo relacionado às doenças originárias dele, que é a gripe lá nos macacos. Eles são não replicantes, seu material genético é liberado no nosso organismo e nossos linfócitos irão produzir anticorpos para conhecer e combater o coronavírus. Essa vacina funciona como estímulo de produção de anticorpos. Agora vamos falar aqui da Pfizer. Nome complicado. Cada uma quer ser mais complicada do que a outra. Os nomes eu falo. É o RNA mensageiro, que é o fragmento de SARS-CoV. Que é SARS-CoV, professor? Que nome é esse? SARS-CoV é o vírus que causa o Covid-19. Esse fragmento sintético desenvolvido em laboratório, alterado em laboratório, leva para o corpo uma proteína de RNA do vírus, do Covid. E esse fragmento no nosso corpo irá produzir anticorpos e ter memória de conhecimento para combater o vírus, caso a gente seja infectado, você em geral, depois de tomar a vacina. A Sputnik, vacina lá da Rússia, é a vacina desenvolvida no país russo. E só adiantando que, como pode notar, as vacinas têm algumas características peculiares e outras características semelhantes. Em geral, a característica semelhante a todas elas é o estímulo à produção de anticorpos contra o vírus, como deu para perceber, né? Aqui a gente vai falar agora da Sputnik, outro nome bonito, né? Lembrando que prestem bem atenção, pois esses nomes são bem complexos e são difíceis de aprender, né? E mais à frente tem a avaliação que eu vou citar para vocês. Então vamos lá. Sputnik V. Ela é responsável por gerar uma resposta imunológica parecida com a vacina desenvolvida em Oxford. Tem o adenovírus não replicante, não vai nos fazer mal, que não vai se reproduzir dentro do nosso corpo. Ela entra na nossa célula e ajuda o nosso corpo a montar uma resposta imune. É importante, pessoal, também reforçar que é 2 doses. Na primeira dose, ela usa um adenovírus e na segunda dose já é outro adenovírus diferente, outro vetor viral. Estimulará nosso corpo a desenvolver anticorpos para combater ameaças. Importante também relembrar que são vários tipos de vacina, mas o importante é você. Perdão pela palavra importante, porque na situação que a gente está vivendo, as vacinas é uma das partes mais importantes da nossa realidade científica hoje em dia. E há casos de pessoas que recusam a vacina, que infelizmente isso só atrapalha a saúde, a Organização Mundial da Saúde, a controlar tanto o vírus como demais outras doenças que estão em atividade aí na nossa realidade, na nossa população. Então não
não fujam da vacina, não recusem. Procurem se informar, faixa etária, calendário das vacinas, ambiente e seguir todos os protocolos, pois é importante para a sua proteção e a proteção de todos que você ama. Que tal as referências do conteúdo? E como eu falei antes, vamos para a atividade oral, que consiste em responder algumas perguntas, algumas questões relacionadas ao conteúdo. E é um conteúdo que vocês também podem estar trabalhando conforme os acontecimentos na região de vocês, particularmente dentro de casa também, como vocês verão. Agora que já vimos as informações sobre as vacinas e o seu funcionamento, vamos responder as perguntinhas abaixo. Então vamos lá, pessoal. Na casa de vocês, alguém já tomou alguma vacina? Se sim, você pode citar os nomes. Se foi hepatite B, vacina da Covid, da gripe, por aí vai. Se não tomou, só coloca um não. Você lembra da última vez que você tomou vacina? E por qual motivo foi? Terceira questão. Com relação às vacinas de combate à Covid-19, seus pais ou responsáveis já foram vacinados? Se sim, coloca sim. E você? Já foi? Se não, coloca não, em ambas as questões. Tiveram algum efeito colateral pós-vacinação? Se sim, qual foi? Ou quais foram? O efeito colateral são aqueles efeitos lá que eu citei, que algumas pessoas têm, febre, alergias, tosse. Isso varia de organismo para organismo, pós-vacinação. Com suas palavras, faça um alerta sobre a importância das vacinas e das campanhas de vacinação, seja elas para a Covid ou para qualquer outra doença. Fale com suas palavras alguns cuidados a serem tomados para evitar a contaminação pela Covid-19. Como eu citei no início, vou citar aqui de novo alguns cuidados, como os protocolos a serem seguidos, as medidas sanitárias, como distanciamento social, uso de álcool em gel, utilização de máscara e o cuidado com a vacinação, para não perder cada etapa. Espero que tenham gostado da aula e muito obrigado pela atenção e até a próxima.